elaboração da doutrina cristã, na época de ouro da patrística, é um dos dons mais preciosos da Igreja cristã durante seus 20 séculos. Com a liberdade religiosa e mesmo uma certa proteção dos cristãos por parte do Estado Civil, as comunidades cristãs elaboram criativamente a vida litúrgica, as regras ético-morais e os artigos de fé. Não podemos afirmar que no período dos mártires não havia organização eclesial, ritual e dogmática. No entanto, este período constantiniano possibilita uma elaboração sistemática do símbolo apostólico, considerando o encontro e o diálogo entre todas as igrejas locais. Este tempo precioso é um dom de Deus para a Igreja. É a idade de ouro da patrística. A Igreja cristã primitiva está muito fortalecida em suas convicções de fé. Os cristãos primitivos estão convencidos da veracidade da revelação de Jesus Cristo. Devemos descobrir o significado da ortodoxia e da heresia. Quais são os parâmetros para a definição das doutrinas cristãs, delimitando a verdadeira doutrina das deturpações da mensagem evangélica? O desvelar da verdade cristã fundamental se elabora a partir do querigma revelado nas sementes do Novo Testamento. O judaísmo é monoteísta. Os cristãos, porém, professam a divindade do Filho sem perder a unicidade divina. Nesses casos, são acusados de biteístas. Porém, as pessoas da Santíssima Trindade são distintas e consubstanciais. Os padres da Igreja superam o patripassionismo que identifica as pessoas do Pai e do Filho. Superam também o subordinacionismo, que nega a plenitude da pessoa divina de Jesus Cristo. É ainda fundamental compreender a presença do mal no mundo. Se Deus é criador, se Deus é bom, como foi que o mal entrou na criação? Agostinho de Hipona retoma esta controvérsia, a controvérsia dos seguidores de Maniqueu, que foi um grande espiritualista. Os teólogos da patrística têm um grande objetivo: elaborar uma doutrina coerente e sem contradições. Os desvios neste caminho são considerados doutrinas heréticas que os padres da Igreja procuram, de forma dialogal e ecumênica, varrer das comunidades para que estas não se dividam na compreensão do evento Jesus Cristo. O termo heresia significa uma concepção errônea da fé cristã, cuja essência procura superar as convicções particulares, salvaguardando a harmonia da verdade fundamental. Uma das primeiras heresias que a Igreja enfrentou foi o maniqueísmo. Era uma seita fundada por Mani, na Pérsia. Com o tempo, se espalhou por toda a Síria, a Palestina, o Egito, a África, a Itália, a Gália e a Espanha. Mani nasceu no início do século III, na Babilônia. Foi um profundo conhecedor das doutrinas do budismo, hinduísmo e brahmanismo. Ele se considerava o prolongamento da missão de Zoroastro, Buda e Jesus. Para Mani, não pode haver apenas uma substância, se temos no mundo o bem e o mal. Ele busca uma explicação fácil. Existem dois princípios, duas naturezas ou dois reinos. Os dois princípios são o Deus do bem e o Deus do mal, da luz e das trevas, que são a expressão de dois deuses, Deus do bem e Ili, Deus do mal.
Agostinho foi simpatizante do maniqueísmo. Nascido em Tagaste, na Numídia, em 354. Converte-se após longos anos na busca da verdade e no caminho da perfeição. Foi professor de oratória e em Milão conheceu o pensamento neoplatônico. Nesta cidade, conheceu Ambrósio e ouviu seus magníficos sermões. Ao mesmo tempo, aprofundava os escritos paulinos. Sua conversão em 387 transformou os rumos de sua existência e tornou-se um grande teólogo e místico cristão. Foi eleito bispo para a cidade de Hipona. Até sua morte, em 430, confrontou várias doutrinas heréticas, como o maniqueísmo, o donatismo, o arianismo e o pelagianismo. Para Agostinho, o erro fundamental do maniqueísmo consiste em perguntar pela origem do mal. Antes de se perguntar de onde vem o mal, é fundamental responder uma questão anterior. O que é o mal? Ele nos mostra que o mal é a oposição à natureza. Desse modo, se o mal é a oposição à substância, ele não pode ser substância. O mal não pertence à substância. O mal consiste na corrupção e subsiste em outra substância. O mal priva ou diminui o bem pleno das substâncias. Podemos então entender: o mal é idêntico à corrupção e não à natureza. O mal não é um ser, mas a privação das qualidades das coisas criadas. O mal é a perversão do valor das coisas, como o desvirtuamento de sua própria substância. Como se o olho deixasse de ver, as terras invadissem o mar e o ser humano deixasse de amar. Podemos entender a doutrina de Agostinho. Não existe mal substancial, apenas a corrupção das qualidades da substância das coisas criadas. O ensinamento de Agostinho ilumina nossa inteligência. Existe um único Deus, Criador, verdadeiro de todas as coisas, que é perfeito e bom, pleno de amor. Todas as coisas criadas refletem esse bem eterno. Assim como a poeira não é uma sujeira, mas simplesmente a terra espalhada num lugar inadequado. O mal não existe, mas é a qualidade da criação em desarmonia. A ação do ser humano, pela graça divina, deverá recompor a ordem da natureza, resgatando a sua perfeição criacional. O único Deus, revelado em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é o Deus do bem, o Deus do amor. A opção cristã é radical. Viver na busca da perfeição. Assumir o cristianismo significa viver com radicalidade os ensinamentos éticos e morais e professar a fé com segurança e coragem, confrontando as investidas do Império Romano e a luta contra os pecados. Os fiéis que nos momentos de perseguição renegavam o batismo e aqueles que provocavam rupturas na harmonia comunitária eram excomungados. Os teólogos e pastores cristãos deverão encontrar caminhos para manifestar a misericórdia divina, sem banalizar a opção fundamental da fé cristã. A discussão donatista é, sobretudo, uma questão eclesial. A Igreja se abre às realidades históricas. Por sua vez, o imperador tem necessidade de manter a coesão, a unidade imperial. Por esta razão, as mãos poderosas de Constantino interferem numa grande polêmica na Igreja africana. A comunidade deve ter indulgência com os lapsos, quer dizer, com aqueles cristãos que em tempo de perseguição renegavam a fé? A questão donatista tem em Donato o seu principal protagonista.
A discussão sobre a acolhida ou rejeição dos negadores da fé está na encruzilhada da cristandade. A Igreja deve abrandar sua radicalidade cristã ou deve manter a fidelidade radical, vivendo como a Igreja dos redimidos? Esta questão, ainda em nossos dias, nos deixa grandes interrogações. Ser mais radical ou de multidões? Com o final da perseguição, a Igreja e o Estado formam a mesma comunidade. O imperador distribui privilégios à Igreja cristã. Os bens confiscados nas perseguições violentas aos cristãos foram devolvidos. Além disso, os bens eclesiásticos são isentos das taxas fiscais. E os ministros ordenados e a Igreja recebem auxílio financeiro do Estado. Estas soluções comprometem a autonomia e a profecia da comunidade cristã. Acima de tudo, deixa exposta a questão dos lapsos. Receber seu arrependimento ou rejeitá-lo. A Igreja deve instaurar o sacramento penitencial ou radicalizar a conversão batismal. De um lado, temos Donato, que não admite a volta dos excomungados. Em favor da volta dos penitentes, Ceciliano, bispo de Cartago, na África, aponta para a grandeza da misericórdia divina. Constantino quer a pax romana para seu império e avança contra as forças anti-romanas na África, para unificar o império. Os donatistas se apoiam na teologia de Cipriano, de Cartago, e afirmam que os batismos ministrados fora da Igreja são inválidos. O sonho de uma Igreja ideal e utópica estimula os donatistas a se considerarem os verdadeiros herdeiros da Igreja de Jesus Cristo, sem pecado e ruptura. Na proposta teológica donatista, o martírio é a única possibilidade de apagar o pecado pós-batismal. Na Igreja africana, é também questionada a imposição monárquica da Igreja institucional. Os fiéis donatistas, pastores, teólogos e leigos acusam a Igreja Romana de laxista e são acusados de puritanos e imaculados. De um lado, vemos uma Igreja Romana vulnerável ao Estado e, por outro, a rebeldia da Igreja africana, afirmando-se no rigorismo. Segundo os donatistas, a Igreja de Roma relaxou a prática e o seguimento cristão, tornando-se uma igreja de multidão, massificada e superficial. Os donatistas se revelam conservadores, rejeitando a enculturação helênica na fé cristã e rebelando-se com a romanização da estrutura eclesial e litúrgica. Para eles, é escandalosa a cristianização dos rituais pagãos e a aceitação dos lapsos nas celebrações eucarísticas. Elevando a autenticidade e o rigor da fé cristã, a Igreja da África não aceita os lapsos sem renovar o batismo e considera inválida a consagração dos ministros que fraquejaram durante as perseguições. As discussões aprofundaram os argumentos sobre a validade dos sacramentos e a identidade da Igreja. No Sínodo de Arles, em 314, a Igreja condena a radicalidade dos donatistas e acolhe os lapsos, mostrando a misericórdia divina e que a validade dos sacramentos não vem dos ministros, mas do próprio Cristo. Enfim, os traidores foram admitidos como ministros da Igreja. Este foi o grito de revolta do movimento donatista, para que a Igreja não perdesse sua identidade profética. Um século depois da crise donatista, vivida por Ceciliano em Cartago,
no início do século III, Agostinho de Hipona se depara com a presença de adeptos dessa doutrina em sua diocese e lança-lhes o apelo à unidade. O sucesso coroou seu trabalho. A radicalidade da mística donatista foi condenada pela Igreja, mas cresceu entre o povo simples e os camponeses. Ainda em nossos dias, a Igreja caminha na busca coerente da mensagem evangélica. Ao mesmo tempo que admite ser feita de pessoas frágeis e pecadoras, busca a realização do ideal cristão, que é a conversão radical e plena ao reino de Deus. O medo do rigorismo e do imaculatismo dos fiéis cristãos não pode descambar para a prática evangélica superficial e incapaz de converter o ser humano e de transformar o mundo. O ser humano é livre. Esta é a afirmação mais clássica de todas as antropologias. Deus condiciona as nossas decisões ou os deixa em total liberdade? Se Deus nos permite total liberdade, qual a força da graça em nossa vida? Por que Deus permite que a maldade triunfe na história? A questão da liberdade é uma das mais delicadas questões da vida humana. Faço o mal sem querer e tantas vezes não consigo fazer o bem que tanto almejo. Um dos capítulos mais importantes da patrística traça os limites da liberdade humana e da interdependência com Deus. Deus nos deixa livres para agir. Agostinho nos diz palavras curiosas, como se fosse a voz de Deus. É minha a voz que te serve para me bendizer. Mesmo para me renegar, é minha a tua voz. Esta discussão confrontou as doutrinas de Pelágio e Agostinho e determinou a compreensão da graça divina, da liberdade humana e do livre arbítrio em nossas vidas. Uma das discussões mais profundas e longas da patrística é a controvérsia pelagiana. Pelágio, seu principal representante, é um monge consagrado à vida austera e à busca da perfeição evangélica. Nasceu na Grã-Bretanha e se consagrou à vida monástica. Vivendo em Roma por longos anos, escandalizou-se com a corrupção moral dos cristãos. Nesse ambiente, começa a propagar sua doutrina, exaltando a natureza humana e sua capacidade de praticar as virtudes por méritos próprios. Durante a invasão dos bárbaros, em 410, refugiou-se na Sicília com o Papa Celestino. Mais tarde, emigrou para a África, de onde foi exilado para Jerusalém. Pelágio e seus seguidores acreditavam que a natureza humana é indelével e perfeita, e o pecado da humanidade não manchou a pessoa humana. Ele defende que a natureza humana evita, por suas forças, os males e toda a corrupção do espírito. A liberdade é absoluta e o ser humano pode escolher o seu destino. Para tanto, não é necessário o auxílio da graça sobrenatural. Para Pelágio, a graça divina é apenas um auxílio externo para a liberdade, enquanto criação, revelação e remissão dos pecados. A graça não é um auxílio para a própria liberdade, porque a liberdade tem autonomia radical para o ser humano. Para Agostinho, a graça é o próprio bem da liberdade humana. Pela graça, a liberdade se realiza num plano de um bem merecedor da vida eterna. Sem o auxílio divino, a liberdade se corrompe. A graça divina atua sobre a vontade humana, possibilitando a cada um realizar boas ações. O livre-arbítrio